Cordel e como cliente a gente teve a Aliv. A Aliv, ela é a Associação da Aliança pela Vida, que é uma organização sem fins lucrativos que presta apoio às pessoas que convivem com a AIDS. Por que convivem? Porque não é só para portadores do vírus HIV. Ela foi fundada em 88 pela Maria Elizabeth Eicher e a sede brasileira tem 23 anos de existência. A primeira sede foi emprestada na paróquia do Imirim. Antes eu vou fazer um adendo, eu vou explicar bastante o cliente, porque assim a campanha fica mais fácil de entender e, enfim, a AIDS é uma coisa complicada. Ela estava lá na paróquia, no Imirim, só que a comunidade não aceitou ajudar os aidéticos, achava de extremo mau gosto. Essas pessoas eram associadas altamente com prostituição e drogas. Não que hoje ainda não seja, mas há 20 anos atrás era muito alto, não se tinha notícia sobre a doença em si. E as características dos pacientes também contribuíam para isso, porque geralmente quem tinha AIDS era porque vivia uma vida um pouco alternativa, então que não é o comum. Então, prostitutas, drogados e a vida precária também contribuía para isso. Então, é mais um motivo para não querer pessoas próximas. Só que com isso, outras pessoas começaram a perceber que o trabalho era muito sério. E aí conseguiram juntar fundos e comprar em Mariporã um terreno. E aí, a partir disso, fundaram a Terra da Promessa. E eu vou explicar um pouco mais para frente o que é. E logo após, viram que era muito legal esse projeto, era novidade, tanto a doença é uma novidade, então projetos sociais são mais ainda. E em 93 foi doado para a instituição A Casa da Paz. Eu também vou explicar mais para frente o que é. E aí os núcleos, o administrativo é a Estrela da Paz, que é feito trabalhos de sustentabilidade focados no social, como bazar, pequenas palestras, conversas com futuros clientes empresariais, reuniões e etc. A Terra da Promessa, como a gente disse, ela é um grande sítio em Mariporã, e ele tem capacidade de atender 84 pacientes fixos. Não que o volume é bem maior, mas 84 pessoas moram lá, com familiares, que isso é possível. E o primeiro impacto para essas pessoas que vão para lá são porque elas não sabem o que é a AIDS em si. Então eles são recém-informados sobre o que é a AIDS, como que a vida vai mudar. Uma estruturação e conscientização de saúde e psicológico, e com isso tem um tratamento integral de 6 meses. Só que isso daí é só um tempo base, a gente sabe que prolonga por mais de anos a estadia da pessoa. A Casa da Paz é para 18 abrigados, a capacidade são de 18 abrigados, que é forte falar, mas são que já está chegando ao terminal, assim, que não dá muito mais para fazer, então precisa de enfermagem 24 horas e exames. Como a instituição tem uma forte parceria com os médicos do Emílio Ribas, tem o translado para o hospital, os médicos vão para lá, é bem bacana essa convivência. Além do tratamento físico, como eu disse, tem também o tratamento psicológico, para a pessoa sempre estar ciente do que está acontecendo. E na Casa da Paz tem um apelo também de reinserção familiar. Além do paciente, a família inteira também é tratada, tentam trazer de volta, porque como o público dessa instituição são pessoas que não têm uma condição financeira bacana, acabam morando em subúrbios e tal, eles precisam levar para um ambiente um pouco mais adequado para conseguir um tratamento melhor. Na Casa da Paz a pessoa já tem caso de 5 anos a pessoa lá, pensando que ela terminal, mas não, consegue dar volta para a Terra da Promessa, e aí precisa ficar um pouco na Casa da Paz. E aí a Casa do Pequeno Tim, Pequeno Tim, parece adolescente, são as vítimas sociais da AIDS. Então, por exemplo, se a mãe tem AIDS, o filho não tem como ficar com alguém, então fica na Casa do Pequeno Tim. São para 15 crianças, e o tratamento é bem legal porque tem psicopedagogo, então tem acompanhamento em escola. E as mulheres são o maior público-alvo da casa, dizendo assim, em trazer os filhos.
a quantidade de crianças aidéticas é alta lá, só que com AIDS, desculpa, aidética não tem, que a gente descobriu que é pejorativo, então não é legal de falar. Portadores do vírus do HIV. E essas crianças, elas são abandonadas, mas elas não são órfãs. Então, por exemplo, pais que um mora na cadeia e a mãe não tem condição, elas são levadas para lá para também serem cuidados. Isso é bem bacana. E um adendo que a gente gostaria de falar é que o Tim, ele era foi uma pessoa que acabou se suicidando, mas na sua carta de apelo ele pediu para todas as pessoas que gostavam dele para contribuir com uma instituição de caridade para a criança. Acreditava que a mudança era feita enquanto a gente é menor. E aí fizeram mais do que isso, doaram uma estrutura para uma organização que ainda não tinha capacidade de cuidar de criança, e agora é uma referência, um monte de gente começa a trabalhar com isso. E o Pequeno Tim é porque ele também adorava a história do Pequeno Príncipe, então, em homenagem a isso. E aí a Alive, ela tem vários trabalhos, como o domiciliar, o de prevenção e o de educação, que é o trabalho completo, a gente diz que é o cíclico, né, que tem toda a estruturação e fundamento. Os valores da ONG que a gente começou a perceber é que a luta é intensa pela vida, que o amor transforma, que eles têm um compromisso muito forte de reinserção, de volta. E a teoria do menos um. É menos um no tráfico, menos um na rua, menos uma história infeliz. O diferencial da ONG que a gente percebeu é que eles trabalham com qualidade, não quantidade, que são pessoas, não são números. Então a pessoa tem um aniversário individual, não é aquelas festas comunitárias, todo mundo faz aniversário no mês de maio, vamos fazer a festa em maio. Não, cada um tem um tratamento como pessoa e como membro de família, que tem um valor sentimental, enfim. Aí como diagnóstico que a gente tentou, a gente prospectou um pouco, é que o trabalho de alta excelência, a transparência, a competência e o profissionalismo, eles gritam assim, é intenso, é demais, mas só que a comunicação é muito baixa, eles não conseguem divulgar isso, como o trabalho é muito grande, eles focam mais na excelência de trabalho do que na divulgação. Tanto é aquele lance de número que eu estava explicando para vocês. E aí foi o nosso start de comunicação. Isso tudo já foi um diagnóstico nosso, mas start de comunicação a gente começou a perceber que as pessoas sabem que é AIDS, aliás, elas sabem que a AIDS faz mal, só que elas não sabem exatamente o que é e como tratar. E aí esse despreparo ele leva a situações extremas como a expulsão de casa e em consequência da sociedade, ou vice-versa, né? E a falta de informação e o emocional desestabilizado gera problemas elevados a uma potência muito maior do que o problema em si. E aí, como objetivo, a gente teve que diminuir a marginalidade da imagem dos portadores do vírus do HIV. Marginalidade como palavra mesmo, tirar da marginal e reinserir no círculo, enfim, no núcleo, além do pejorativo, né? E aí, como que a gente ia fazer isso? A gente percebeu que o público-alvo que precisava ser mudado e que pode ajudar a gente a mudar são mulheres, grandes moradoras de grandes centros urbanos, pertencentes à classe C com 30 e 40 anos. Aí por que isso? Porque a gente vem percebendo que a capacidade do tratamento da AIDS para classes A e B é muito mais fácil do que da C em diante. E como a C está com um potencial de compra, a economia está a favor, era super bem-vinda a transformação nessa partida. 30 a 40 anos porque tem uma forte influência sobre as próximas gerações e a gente sabe que a educação começa em casa. Elas são capitalizadoras de rendas, agora elas são as que decidem como investir e como vai ser aplicado o dinheiro que entra em casa, e que é o ponto sentimental. E aí a gente usa até o sinônimo de amor, que amor de mãe é o único, quando a gente fala essa frase, acho que dispensa comentários, e é capaz de ter novas maneiras de pensar. Como o amor transforma, a gente tentou pegar a imagem do amor de mãe. E aí, também porque a super mulher, que a mulher cada dia vem se reinventando e ganhando seu papel na sociedade, e no mercado de trabalho vem se destacando, e tudo isso acaba contribuindo. Elas são mães da sociedade, então não é só a mãe do filho, é a mãe do filho da vizinha, é a mulher que é gentil no trânsito, que a gente, enfim, são vários por que ser mãe. E a gente chegou à conclusão que a pessoa portadora com vírus do HIV, o primeiro contato que ela tem, de fato, é a mãe. A mãe é a primeira pessoa na cadeia de contato com quem o portador vai se relacionar. Bem ou mal, mas é a primeira pessoa que acaba ficando sabendo. E aí, como conceito criativo, a gente decidiu que viver é positivo. A gente fez a brincadeira com o símbolo do HIV
o soro positivo, mas nem por isso deixa de ser uma coisa, a vida não é positiva, a gente vê que é além disso. Aí a gente vai utilizar também o símbolo da borboleta, como é o próprio logo já tem isso, e a gente conseguiu fazer uma relação da metamorfose, as fases que a borboleta precisa passar para conseguir chegar no lugar e etc. E aí essa é a nossa primeira peça, que a gente diz que misteriosamente borboletas voltam para o lugar que nasceram. E isso é um fato científico, as borboletas quando vão acasalar e enfim, elas voltam para o lugar de onde elas vieram, do jardim que elas estavam. E aí no texto a gente explica que a gente sempre precisa do apoio da mãe, e nessas horas mais complicadas é maior ainda a necessidade. E aí Alívio Viver é positivo. A gente explica um pouco o que é a instituição e para a pessoa também ser mãe da sociedade. Aí a gente já foca mesmo no instinto materno, e o título era Mulher, você já conhece o instinto materno, como o público-alvo eram as mulheres, e a gente acredita que essa mudança, a partir dessas pequenas causas, a gente voltou em cartaz só para as mulheres. Aí a gente fez aquela brincadeira que acho que todo mundo fez quando era criança, de medir tamanho de mão com mãe, de trazer trabalho escolar, a participação da mãe na construção dos mesmos, e aí você pode ler mais isso? Seja a mão que dá impulso a grandes voos. A gente fez a brincadeira da borboleta, né? Então seja a mão que dá impulso a grandes voos. A gente explica o que é a instituição, coloca um pouco das fotos e, enfim, acho que o desenho ele consegue explicar por si só, faz a mão transforma uma borboleta, que transforma vidas. Comercial de TV e o spot a gente tenta dizer da mesma maneira, explicar, e a gente usa o forte apelo como a gente se orientou pelas borboletas, a gente decidiu no spot, no comercial de TV, focar um pouco isso. O choro da criança, o apelo sentimental, que só a mãe consegue descobrir o que o filho passa com esses pequenos choros, enfim. No rádio a gente utilizou o apelo auditivo, no comercial de TV o visual, mostrando a metamorfose, as mudanças que a gente passa. Todo mundo compra os roteiros, pode ser? Eu não vou conseguir ler. Tá mesmo? No comercial de TV a gente decidiu fazer uma animação em 3D, remetendo à fase infantil, de uma borboleta saindo de um casulo, e aí ela vai voando por vários lugares até voltar ao mesmo. E aí a gente explica numa caixinha de texto que as pessoas têm costume de voltar para o lugar onde ela se sente acolhida, onde é bem-vinda, etc. No spot de rádio a gente utilizou o choro de uma criança, e aí prende a atenção da gente e explica que a mãe consegue identificar o que é isso. A gente é só um choro, mas para uma mãe ela consegue descer a dor de barriga. Tá bom? O filme da TV Minuteira que eu acabei de explicar, a gente explica um pouco que na vida existem muitos momentos especiais, e a chegada de filho é uma delas. A gente remete não só ao portador do HIV, porque como a gente acredita que é a sociedade que deve também acolher, então a gente associa a chegada de alguém. E era isso, muito obrigado.